Olá pessoal, tudo bem? É a questão da seladora e do fundo preparador. Vou falar aqui um pouquinho sobre isso e da importância, né, do uso que a gente às vezes ouve, né, que o pessoal quer queimar etapas e depois acontece as patologias. O que acontece? O fundo preparador é diferente de seladora. Quando usa cada um? Seladora, primeiro usa quando a parede está nova, quando é concreto aparente, quando é bloco aparente. É a seladora que usa, né? Ela tem a função de selar, como o nome diz. E ela só deve usar na argamassa ou no concreto pelo menos uns 30 dias depois da massa seca, né? Aplicada e seca, porque às vezes tem umidade no ar, no tempo, e demora mais a secagem, né, da massa. O fundo preparador, como já o nome diz, ele serve para preparar a tinta, né, preparar a pintura. Então ele vai fazer com que a tinta tenha uma certa melhor aderência, né, da pintura. E o nome já diz, né? O fundo preparador. O que é que acontece? O que a gente tem que pensar é que tem que respeitar as etapas, né? Quando faz uma parede nova, por exemplo, o processo faz toda aquele massa grossa, chapisco, reboco, embolso, né? E aí seladora. Depois massa corrida, fundo preparador e pintura. Essas etapas, né? A massa corrida, quando ela é PVA, ela é a mais mole, mais à base de água. A tinta mesmo, né? Mesmo sendo PVA, a massa vai absorver a água e quando ela não está bem seca, às vezes a massa tem uma espessura muito fina. Depois começa a dar patologias na pintura, começa a aparecer umas bolinhas, parece que já está seco, mas é por causa da massa, né? Quando se faz uma repintura, é bom passar também um fundo preparador. Tem que observar que os materiais de madeira, gesso, né, são um pouco diferentes e tem produtos específicos no mercado para cada uso, né, de madeira ou de fundo preparador de parede, de pintura. O que dá muito certo às vezes é usar um esmalte fosco, né, sobre a massa, como o trabalho de fundo preparador, porque às vezes tem muita umidade no ar e ele dá uma segurada, né, antes de pintar, principalmente em gesso, né. Gesso é legal usar esmalte sintético porque ela cria uma camada, né, uma película ali protetora, que o gesso então, por ser muito mais frágil, né, em termos de absorção de água, o acabamento fica melhor com trabalhando um esmalte sintético, né? Mesmo que use um acrílica depois por cima, não tem importância, né? Mas se quiser só usar o esmalte sintético, principalmente em forro, né? É uma boa ideia. E é essa dica por hoje, né? Que o pessoal tinha me falado, uma sugestão para eu falar sobre o fundo preparador e a seladora. Não pode deixar de não usar, de não fazer as etapas, porque acontece de ter patologias depois na hora de pintar a primeira demão, a segunda demão. A massa acrílica às vezes é muito fina, a camadinha da massa às vezes não é massa acrílica, é massa PVA. O pessoal quer baratear as massas, principalmente o uso interno, né? E aí a camada fica muito fininha e acaba dando patologia também na pintura. Então precisa respeitar as etapas, né? Todas são importantes. Fundo preparador sempre antes de pintar, independente de ser parede nova ou parede antiga, né? Se for parede antiga principalmente, né? Porque não dá interferência na camada de baixo da tinta, né?
E a parede nova, com certeza, ela tem uma aderência melhor. Ele ajuda a tinta, né, a ter essa aderência. É muito comum, às vezes, você ver desprendimento da tinta, né? E às vezes é tinta nova, não sabe por que que acontece, cria umas bolhas e ela praticamente fica solta. E quando vai pinta de novo, ela começa a fazer mais bolha num lugar em outro e quando vê tem um monte de bolinha, né? E não adianta pintar de novo que ela vai dar mais bolha, né? Se a tinta for PVA principalmente. A tinta acrílica ela é mais resistente, né? Ela segura um pouco mais. Tá? E qualquer dúvida, põe aí no direct, a gente vai respondendo, tá? Quem quiser saber mais um pouquinho, né? Quando a gente fala de tinta, geralmente associa cores também, então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigada. Até mais.